Olá meninos do primeiro ano, boa noite, professor Max, tá? A gente está passando aqui para dar continuidade às nossas aulas, né? A gente começou na semana passada, toda quinta-feira a gente vai ter esse encontro, né? E aí a gente começou falando de geologia, estrutura e idade da Terra, né? A gente falou um pouquinho sobre a evolução do sistema terrestre, a gente falou um pouquinho da relação entre o tempo da humanidade e o tempo de vida da Terra. A gente falou sobre a formação do relevo, a gente mostrou para vocês quanto mais profundo o relevo, mais antigo o relevo é. Quanto mais próximo da superfície, mais jovem é esse relevo. A gente falou também de era, períodos, e na aula de hoje a gente vai dar continuidade. Então eu peço que vocês abram o livro de vocês, aqui da página 10 à página 24. Nossa primeira unidade a gente finaliza hoje, é uma unidade pequena, como vocês perceberam, mas aqui hoje eu vou tentar detalhar o máximo possível para que vocês não tenham nenhuma dúvida. Em caso de alguma dúvida, por favor, me encaminhe as dúvidas através do Vitor, ou vocês podem me mandar realmente no meu privado, o Vitor está com autorização, passar meu contato para vocês ou para os pais de vocês. Tá bacana? Pessoal, seguinte, na aula de hoje eu dividi ela em dois momentos, tá bom? Nessa primeira parte eu vou falar sobre a questão do megacontinente, a divisão desse megacontinente que foi a Pangeia, né? E aí no segundo momento eu vou mostrar para vocês um pouquinho das rochas, né? O uso dela para tecnologia. Professor, sério isso? A gente pensa que a rocha está ali jogada, né? Não serve para nada, mas eu vou mostrar para vocês que hoje as rochas elas estão sendo muito utilizadas, principalmente na área da construção civil, né? Então, hoje as rochas não são mais como eram uns 10 anos atrás, né? Mas hoje, com o avanço da tecnologia, as rochas, não é pedras, rochas, são muito utilizadas pela atual sociedade, né? Então vamos mostrar isso aí para vocês, beleza? Então, gente, olha só, na aula de hoje, eu vou começar por aqui, falando do megacontinente. A gente já estudou isso, mas eu vou só recapitular aqui. O megacontinente, para quem não se lembra, há bilhões de anos atrás, a Terra, né? A idade da Terra, você já sabe, 4,6 bilhões de anos. Então, há muitos anos lá atrás, antes da formação dos 6 continentes, a Terra só tinha uma porção de terra. Essa porção de terra nós chamamos de Pangeia, beleza? A gente já falou sobre isso. Então, aproximadamente, né, há mais de 100 milhões de anos atrás, essa Pangeia gigantesca, ela começou a se dividir em duas partes, tá? A Laurásia, mais ao norte, e a Gondwana, aqui ao sul. Então, dessa divisão desses dois outros supercontinentes também, né? Nesses dois, Laurásia e Gondwana, começou-se a ter a divisão, né, e a formação dos 6 continentes. Por exemplo, a Laurásia, mais ao norte, deu origem ali à Europa, à Ásia, né? Fragmentando ali aquelas regiões da Groenlândia e tal. Já a Gondwana, essa porção mais ao sul, formou-se a África, né? A América do Sul encaixada ali na África, a Oceania, por exemplo, a Austrália, um desmembramento da Antártica. Então, praticamente daí se formou os 6, hoje, continentes, né? E, pelo que eu estou acompanhando, já fazendo algumas leituras, a previsão que daqui a alguns milhões de anos também, que a gente fala isso, né? É porque a gente está falando de período de vida humana como período de vida da Terra, a vida humana é muito menor. Mas já se fala até no 7º continente, ali, desmembramento da África, aquela região ali do chifre do mundo, já está se falando disso, né? Enfim, então, mostrando aqui para vocês, mais tecnicamente, está aqui, olha, a Pangeia, né, o supercontinente, se dividindo em duas partes, a Laurásia, a porção norte, né, onde deu origem à Europa, à Ásia, e a Gondwana, mais aqui embaixo, o sul, né? Então você tinha aqui o continente, e aí ele se dividiu aqui em duas partes, a Laurásia e a Gondwana, e daqui começou-se as divisões para os 6 continentes aí. Então essa divisão da Gondwana, ela é de aproximadamente, em torno em média ali, de 100 milhões de anos atrás. E eu destaco aqui o período Cretáceo e
a era Mesozoica. Tá? Então é um período aí, é um período muito, 100 milhões de anos, é um período muito longo para a vida humana, beleza? Enfim, com relação à idade da Terra, eu já citei para vocês, a Terra tem 4,6 bilhões de anos, né? E assim, a nossa formação terrestre, a formação do relevo terrestre, ele é muito antigo. Então, conforme também essa evolução dos sistemas, que eu digo assim, o homem também, assim como o homem evoluiu, a Terra também ela passou por esse processo de evolução, como eu cito aqui para vocês, né? Então, a formação do relevo terrestre hoje é composto basicamente por duas coisas. O relevo terrestre ele é composto por minerais, que é um processo natural de formação, e por rochas, né, que é um agregado de minerais que nós vamos explicar agora para vocês. Então, olha só, o relevo terrestre tem na sua composição, não esqueçam, minerais, né, que é um processo de formação natural, e nós temos as rochas, que é esse agregado de minerais. Bacana? Enfim, voltando para cá, com relação a, eu te falei do relevo, a formação, a composição, eu vou destacar aqui para vocês o ciclo das rochas. Pessoal, as rochas, elas têm um ciclo. É muito parecido com o ciclo da chuva, o ciclo das chuvas. O ciclo da vida humana também. As rochas também, elas têm esse ciclo. Por exemplo, as rochas mais antigas, né, vão ficando para baixo, ali o processo, né, subducção, aí vem chuva, o intemperismo, né? E aí o que acontece? As rochas vão renovando, então ela é um processo. Rochas antigas vão dando origem, quando as placas tectônicas se chocam uma com a outra, nós temos o processo de subducção, né? Uma rocha passa para debaixo da outra, e aí o calor, né, o derretimento dessas rochas se transforma em magma, e aí volta a renovar o assoalho terrestre. Então as rochas também ela tem esse ciclo, é um ciclo de vida. Né? Quando ela fica muito velha, muito antiga, ela passa por um processo ali do calor por debaixo do solo, né? Ela se transforma em magma, depois volta de novo, cria um novo assoalho terrestre. Então é um processo muito parecido com o de vida humana. Então toda rocha também ela tem um período, ela tem um prazo de vida, né? Todas as rochas elas passam por isso. Tranquilo? E olha só, com relação, já te expliquei a questão do ciclo, eu vou te falar um pouquinho do intemperismo. Toda rocha ela sofre intemperismo. Professor, o que é intemperismo? Intemperismo, na verdade, é um processo da ação de três importantes situações, tá? Para que tenha intemperismo, tem que ter ação do vento, chuva e sol. Quando uma rocha ela fica exposta a esses três processos, nós temos o que nós chamamos de intemperismo. Quando você pega uma rocha, um pedaço de rocha, coloca ela, né, em um local estratégico e deixa ela por um certo tempo, você vai perceber que essa rocha ela vai sofrer uma transformação. Então, a chuva, o vento e o sol nessa rocha vai fazer com que ela desgaste. Exemplo, os desertos. O deserto do Saara, ele é uma formação rochosa também. Já tem estudo, por exemplo, que a decomposição de parte do deserto do Saara é de rochas. Apesar dos estudos mais antigos mostrar que ele também foi um mar há milhões de anos atrás, né? E aí secou, o sal fez com que, né, matasse o solo e formação daquele gigantesco deserto. Mas existe sim, a maioria dos desertos são decomposições rochosas. Por exemplo, o Grand Canyon nos Estados Unidos, é isso, né? O deserto do Atacama, no Chile, então tem também essa decomposição rochosa. Então a rocha ela passa por isso, e esse processo, né, é conhecido como intemperismo, ação do vento, do sol e da chuva. Bacana? Continuando aqui. Tipo de rochas, tá? A gente vai falar dos tipos de rochas. Já falamos dos ciclos. Não esqueça que toda rocha ela tem um ciclo de vida, né? Quanto mais antiga ela vai passando, né? Depois ela volta mais jovem. Falamos do intemperismo, que é a ação do vento, do sol e da chuva. E agora a gente vai falar dos tipos de rocha. Professor, quantos tipos de rocha nós temos hoje no mundo?
Pessoal, são 3 tipos de rocha. Vou apresentar para vocês a primeira. Ígneas ou magmáticas. O próprio nome já está dizendo. Magmática vem de magma dos vulcões. É aquela rocha, né, que sai do magma dos vulcões, né, e é expelido aqui para fora. Nós temos como exemplo dessa rocha ígnea ou magmática o gabbro e o basalto, tá? Que são rochas de origem magmática, do magma, né, dos vulcões. São de origem lá do manto da Terra, beleza? São rochas muito duras, né? Uma densidade muito forte, então são rochas assim. Então eu cito aqui para você. Então, no primeiro tipo de rocha que nós temos aqui, a ígnea ou magmática, o nome já está dizendo, ígnea magmática. São rochas que vêm do magma dos vulcões, tá? Exemplo, estou citando o gabbro e o basalto. Outro tipo de rocha muito conhecido são as rochas metamórficas. O que são esse tipo de rocha, professor? São rochas que sofreram metamorfose. Passaram por um alto grau de temperatura, são rochas que estão, a maioria, né, se formaram debaixo da superfície terrestre, passaram por calor, né, uma alta temperatura, e aí se formaram. Um exemplo dessa rocha eu destaco aqui, o mármore. O mármore que você usa aí na sua casa, né? No piso da sua residência, tem aí o balcão da tua cozinha feito de mármore. Hoje, né, essa rocha ela é feita também dentro de alguns locais, marmoarias, né, como se fala, leva-se a alta temperatura e tem-se a rocha, né, ali corta, serra ela e forma ali os quadrados, né, para montagem. Então é uma rocha também, é um tipo de rocha que sofreu uma transformação. Outro tipo de rocha muito conhecida é a rocha sedimentar. São rochas sedimentares, né? E professor, como assim? O que são rochas sedimentares? O nome já está dizendo, são rochas que foram compostas por sedimentos. Elas foram ali, passaram por um processo de decomposição, e aí esses sedimentos migraram para algum local, formaram esse tipo de rocha. A maioria das rochas sedimentares ela não tem muita dureza. Eu vou te citar um exemplo aqui, olha, o calcário. O calcário é uma rocha sedimentar, ou seja, é uma rocha que não tem muita dureza. Ela consegue ali, parece uma areia, né? Esfarela ali na tua mão. Então é um tipo de rocha que não tem um grau de dureza muito grande. Tá beleza? Espero que vocês tenham entendido essa primeira parte aí, tá tranquilo? Tranquilo. Continuando aqui, com relação às rochas e suas tecnologias, foi que eu citei agora no início da nossa aula aqui, pessoal. É o seguinte, há muito tempo atrás, as rochas sempre foram utilizadas na construção. Só que com a evolução da tecnologia, as rochas elas passaram a ter outras utilidades. E eu vou citar algumas aqui que eu enumerei para vocês. A construção civil não é novidade para ninguém. As rochas sempre foram usadas na construção civil. Por exemplo, a Fortaleza São José de Macapá. É uma fortaleza erguida com rochas, certo? E assim, algumas fortificações que a gente já viu lá, o Forte do Presépio em Belém, é uma fortificação feita por rochas, né? As pirâmides do Egito foram fortificadas, na verdade, as pirâmides foram erguidas por rochas, né? Milhares de anos atrás e tal. E assim, mas hoje, rocha é muito utilizada na pavimentação de ruas, né? Hoje as rochas, decomposição ali, né? Para fazer trituradores, para fazer a composição ali com cap, com petróleo, para fazer o asfalto, areia, por exemplo. Quando ele fala a rocha, por exemplo, o granizo, né? A areia, né? O quartzo, né? Que se mistura ali para fazer o asfalto, tá? Aí nós temos a indústria química, né? As rochas também são utilizadas bastante hoje na indústria química, né? Para fazer composições químicas. Eu cito também a metalurgia, as rochas sendo usadas hoje na metalurgia, o Brasil tem isso, né? Já usa essa tecnologia, né? Nós temos aqui a CSN que faz isso, a siderurgia e a eletrônica, né? Hoje a composição, né? Alguns aparelhos celulares ali feitos, né? Inclusive a carcaça desses aparelhos telefônicos, notebook, hoje feito de rochas. Então, assim, uma coisa bem interessante, né? O touch da tela de alguns telefones são feitos de rochas. Então, assim, é a tecnologia mesmo. Então, hoje, as rochas estão sendo utilizadas praticamente hoje quase em todas as áreas que envolvem a tecnologia. Beleza?
Pessoal, com relação às camadas da Terra, que é a parte que continua aí por fim do nosso conteúdo, eu fiz aqui uma pequena montagem para vocês, tá? Vocês já sabem, por exemplo, que a Terra é composta por 3 camadas, certo? A crosta, o manto e o núcleo. E aí muitos alunos me perguntam, mas professor, me diga uma coisa, como é que sabe que a Terra é dividida em 3 partes? São estudos, né? Eu digo para vocês que a sociedade ela acompanha uma evolução, né? Enfim, então assim, eu fiz aqui um espelho para vocês mostrando como é feita essa divisão da Terra. A crosta terrestre, por exemplo, que é a primeira camada da Terra onde nós estamos, e aqui eu faço o desenho, é essa camada aqui, ó, especificamente aqui, essa camada aqui, né? Ela é sólida, composta por rochas, né? Professor, e quais são o que compõe hoje a crosta terrestre? O silício e o alumínio. Bem aqui destacando para vocês, ó, silício e alumínio. Tá bacana? Ela tem aproximadamente ela tem de 8 a espessura a 75 km para baixo. Então, é uma camada não tão profunda, né, porque de 8 a 75 km é como se fosse fosse de Santana, por exemplo, ao Porto Grande, né, a espessura dela é uma camada, se tu for comparar com as outras, ela não é tão profunda, né? Enfim, o manto ele é dividido, que é a segunda camada, que está aqui abaixo da gente. O manto ele é dividido em manto superior e manto inferior, né? E eu destaco aqui, que o manto ele é constituído por magma, né? É líquido. Ou então o manto ele tem uma parte líquida e tem uma parte ali mais rochosa em contato com a crosta terrestre, né? Ele é composto por silício e magnésio. Então o manto é a segunda camada, aí ele já é uma porção mais profunda, chega até em torno de 3.000 quilômetros de profundidade, partindo ali da crosta terrestre para baixo. E assim vem a última camada, o núcleo. Não esqueçam, o núcleo ele é dividido em 2 partes. Nós temos o núcleo externo, a parte de cima do núcleo, que ele é líquido, e nós temos o núcleo interno, que ele é sólido. Então, professor, e quais são os 2 elementos químicos que compõem o núcleo? O níquel, né, e o ferro. Então, atento para isso, que já caiu em questões do Enem, tá? Então, não esqueçam, ó, o manto, a crosta ela é composta por silício e alumínio. O manto, silício e magnésio. E o núcleo, níquel e ferro. São as 2 composições, né, as 3 camadas terrestres. Beleza? Alguma dúvida aí? Mande para nós. Com relação às placas tectônicas, o que são placas tectônicas? Placas tectônicas, né, são placas que se deslocam aqui na crosta terrestre. Professor, quantas placas tectônicas nós temos no mundo? São aproximadamente 11 placas tectônicas. Então, as placas tectônicas, elas se movimentam, pessoal. Elas fazem movimento brusco ou menos brusco. Quando ela faz um movimento mais forte, brusco, nós temos aí uma placa que se choca. Então, existem 3 tipos de placas tectônicas. As que se chocam, que nós vamos chamá-las de placas convergentes, porque se chocam, elas convergem, tá? Nós temos as placas que se separam, são as placas divergentes, e nós temos as placas que se raspam, são chamadas as transformantes. Professor, me diga uma coisa, as placas, onde tem terremoto, tem a ver com placa tectônica? Sim, a maioria dos terremotos estão associados às placas tectônicas. Mas é claro, também está associado a uma erupção vulcânica. Tem terremoto que, por exemplo, ou um tremor de terra que acontece, por exemplo, um uso de dependendo de explosões, dinamite. Ali nós temos um pequeno, que eu posso dizer assim, um pequeno tremor de terra. Não é terremoto. Terremotos a gente vai explicar na próxima aula para vocês. Mas a maioria dos terremotos estão associados às placas tectônicas. Dessas 11 placas tectônicas que nós temos espalhadas no mundo, que elas estão aqui, submersas, estão debaixo do oceano, e a única exposta é a falha de San Andreas, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, que é a única placa que está exposta, que a gente consegue ver olho nu,
E ela é uma placa transformante, porque ela, olha, ela se raspa uma na outra. As outras são ou se chocam, né, ou convergem ou divergem. Professor, qual é a placa tectônica mais perigosa do mundo? Olha só, nós temos algumas, mas as duas mais perigosas do mundo são onde tem atividade vulcânica mais ativa. A placa Nazca no Chile. Essa placa ela empurra o continente, né, América do Sul. Então é uma placa que se choca. Então olha só, muito atento para isso com o Enem, galera. Então as duas placas mais perigosas do planeta são a Nazca, que fica no Chile, ela empurra o continente, empurra o Chile, né? E nós temos a placa do Pacífico, que fica ali no Japão, ali próximo do Japão, né? Essa placa, ela é um problema. Praticamente todo dia tem atividade dessa placa. Ela já trouxe para a região grandes danos. Por exemplo, em 2011, aquele tsunami que teve um terremoto de mais de 8 pontos na escala Richter lá no Japão, em Fukushima, ali naquela região, não sei se tu te lembra, mas essa placa ela se mexeu e ela levou um tsunami gigantesco para dentro do território japonês, ali teve um problema na usina nuclear de Fukushima. Então é uma placa muito perigosa, a atividade vulcânica ali é muito constante. E assim, pessoal, para a gente finalizar, então assim, onde tem a placa que se choca, a placa que converge, né, que são placas ali que estão se chocando, né? Então assim, são atividades mais de risco, né, onde tem atividade vulcânica mais ativa. Por exemplo, o Chile, a atividade vulcânica no Chile ela é muito ativa. É um país que vive sofrendo constantemente, né? Mas professor, o que acontece para essas placas se mexer? É efeito natural, né? É um efeito natural, né? As placas elas estão se movimentando. Então isso aqui não tem a questão humana para interferir nisso, não tem ação humana. É uma atividade natural, né? E a maioria dessas placas que se chocam, por exemplo, formam-se ali grandes cordilheiras, né? Regiões montanhosas, por exemplo, no Chile, a Cordilheira dos Andes que se formou ali. Então ali próximo do Himalaia também uma placa, né? A placa ali asiática ali próximo, né? Então assim, essas regiões são muito perigosas, são muito assim com destaque internacional, tá beleza? Então pessoal, isso foi um pouquinho aí da nossa aula de hoje, mas vou fazer aqui uma revisão rapidamente. O que foi que nós falamos hoje? Nós falamos hoje do megacontinente, a Pangeia, que dividiu em duas partes, Laurásia e Gondwana, beleza? E aí formaram os 6 continentes. Laurásia mais em cima, formando a Europa, a Ásia ali, aquela região da Groenlândia, né, América do Norte para ali. Já a Gondwana, 100 milhões de anos atrás, dividiu formando a África, a América do Sul e a Oceania, beleza? Nós formamos aí a Antártica e tal. Aí eu falei para vocês também da questão da formação do relevo terrestre. Citei aí o relevo formado por minerais e rochas, né? Um processo natural e um processo que a gente fala do agregado de minerais, que são as rochas. A gente citou também o intemperismo, que é a ação do sol, chuva e o vento, né? Causando essa transformação nas rochas. Não esqueçam do ciclo das rochas. O ciclo da rocha é o tempo de vida das rochas, né? Então as rochas vão renovando, elas saem aqui da superfície, da ação, vão passando por baixo e ali transforma-se no magma e volta com uma rocha mais jovem, né? Então não esqueçam, onde tem atividade vulcânica, as rochas sempre são mais jovens, perto de solos, por exemplo. Professor, onde tem mais atividade vulcânica, onde tem placas que se chocam. Professor, por que não tem terremoto no Brasil? Nós temos no Brasil, na verdade, são pequenos tremores de terra, né? A gente usa um termo técnico para isso. Na verdade, não são terremotos, são pequenos, como é que eu te falo assim, são tremores, né? Quase que imperceptíveis. Alguns até já foram no Brasil, né? Alguns assim até já foram. Mas, por exemplo, hoje os terremotos, eles têm são medidos na escala Richter, né, que vai de 0 até o maior terremoto da história de 9,5 na escala Richter. No Brasil nós já tivemos aqui umas trepidações que já chegaram a 6,5 na escala, mas o epicentro não foi aqui. Assunto nossa próxima aula, beleza?
E falamos também com relação ao tipo de rochas, né? Iguinhas e magmáticas. Tu já sabe que vem do magma, eu citei aqui o gabbro e o basal. Citei também as rochas metamórficas, que é essa metamorfose devido a altas temperaturas, o mármore. Citei também as rochas sedimentares, o calcário, uma rocha com menor dureza. Falamos também das rochas de uso da tecnologia. Já sabe que as rochas agora são sensações na construção civil, né? Produção de mármore e tal, e outras coisas aí, metalúrgica, tecnologia. Hoje a tela do teu celular, sem sombra de dúvida, é feita de uma rocha, o uso de tecnologia, a carcaça do teu telefone também, né? E aí falamos das camadas da Terra, crosta, o manto e o núcleo, e cada um e a sua composição química. Não esqueçam, a crosta formada por silício e alumínio, o manto, silício e magnésio, e o núcleo, o níquel e o ferro. Beleza, galera? Então, obrigado, valeu. Na próxima semana, a gente finaliza aqui nossa primeira unidade, é uma unidade pequena. Na próxima semana, a gente vem com força total. Um abraço, galera. Beijo a todos.